Saudações. Mais sobre o Irã. Bom, no outro vídeo, a memória aqui do celular, já disse para vocês, é muito pouca. Então, não deu para terminar. Então, fizemos esse mapa do Irã aqui, para mostrar para vocês terem uma ideia do que aconteceu. As cidades onde os ataques foram bem sucedidos foram Azashar, na província do Azerbaijão Oriental, e Isfahan, na província do mesmo nome, certo? Azashar é uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes e Isfahan é a sede de uma metrópole de 4 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do Irã. Aqui foi atingido uma fábrica de lubrificante para motores e aqui foi atingido um depósito de munições. Por isso, aqui houve incêndio e aqui houve explosão, né, pela própria natureza das coisas que estavam sendo armazenadas. É importante destacar que mais ou menos minutos antes ou depois, não está claro, mas eu estou cada vez mais convicto que foram minutos antes do ataque terrorista, houve um grande terremoto aqui, certo? 5,9 na escala Richter, certo? Então, houve 3 mortos e 447 feridos, até onde a gente sabe, mas não foi por causa das explosões, foi por causa do terremoto. Em Isfahan, houve um barulho grande, uma explosão grande, claro, né? Munição, mas nenhum morto e nenhum ferido. Em Azashar também não teve. Como eu disse, as vítimas foram do terremoto. Bom, mas essas não foram as únicas cidades atacadas. As cidades atacadas foram Shiraz, que é uma cidade grande, né? Uma cidade grande. Desfu, uma cidade de uns 300 mil habitantes. Ramadã, tem perto, é uma cidade maior, tem perto de 1 milhão de habitantes. Teherã, capital. É a maior cidade exclusivamente do Oriente Médio, né, do Sudoeste Asiático, porque metade de Istambul está na Europa. Então, exclusivamente asiática. A maior cidade do Sudoeste Asiático, também chamada de Oriente Médio, é Teherã, metrópole com mais de 10 milhões de habitantes. Rasht, que é a principal cidade nas margens do rio Cáspio. Tabriz, que é a terceira maior cidade da República Islâmica do Irã. Então, essas foram as cidades afetadas. Reparem que foram todas cidades na metade oriental, certo? Metade oriental do país. Curiosamente, né? Cidades onde vive basicamente a minoria curda do Irã. Então, é provável, cada vez mais provável, o quadro que se desenha é que tenham sido terroristas curdos os que causaram os que provocaram o ataque terrorista, né? Eles muito provavelmente, você pode ver que a fronteira do Irã com o Iraque é enorme, é uma fronteira muito grande. Lembrando que o Irã, gente, ele é um país grande, tá? Irã não é um Portugal da vida, não. Irã, ele é maior do que a soma de todos os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os 4 estados do Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais aproximadamente o estado de Goiás. Então é um país grande, estamos falando de um país realmente muito grande. Perfeito? 1.658.000 quilômetros quadrados. Perfeito? Grande, com quase 90 milhões de habitantes. Dezenas de idiomas e grupos étnicos diferentes, é um país multicultural. Inclusive, por isso, eles trocaram o nome de Pérsia, que faz referência apenas a um grupo étnico, embora seja o principal, os persas, para Irã. Irã quer dizer, textualmente, país dos arianos, certo? E, de fato, os arianos são a origem do povo indo-ariano, é, de fato, o Irã. É um povo, para vocês terem ideia, não tem relação com os árabes são semitas, perfeito? A relação genética, linguística, inclusive, mais próxima que eles têm é com os russos, incrivelmente falando. E a língua iraniana, inclusive, pertence ao ramo russo, as línguas Kentan, certo? Tem Centum e Kenten. Eles pertencem ao ramo Kenten, o ramo, digamos, embora seja do ramo indo-ariano, dos povos indo-europeus, linguisticamente, eles pertencem ao mesmo grupo dos russos, certo? Inclusive, russos são descendentes de sármatas e citas, com povos urálicos. O que esses sármatas e citas têm em comum? São povos iranianos, a origem deles é o Irã.
Então existe um vínculo genético, linguístico, cultural, não muito religioso, porque os iranianos são atualmente, principalmente, muçulmanos xiitas, e os russos são principalmente ateus e cristãos ortodoxos, embora exista uma importante minoria muçulmana, só que sunita ou tengriista na Federação Russa. Então são povos com afinidade genética. De toda forma, os drones eram israelenses, voltando ao assunto, os drones eram israelenses. Sabe-se que os drones que perpetraram o ataque simultâneo, então foi uma célula terrorista muito bem organizada, certamente vai ser desmantelada pelas autoridades iranianas, os drones eram israelenses. Como é provável que os terroristas sejam curdos, até pela própria localização, eles devem ter aproveitado a porosidade da fronteira entre o Iraque, principalmente nessa região montanhosa aqui, e o Irã, para entrar no Irã com esses drones, né? Então pensa, os terroristas israelenses passaram os drones para os terroristas curdos do Iraque, que por sua vez, muito provavelmente, devem ter passado os drones para os terroristas curdos do Irã. Os curdos são profundamente associados ao terrorismo no Oriente Médio, no Sudoeste Asiático, certo? Aquela imagem fofinha de curdo lutando pela liberdade, pela igualdade entre mulheres e homens, isso é lenda, tá, gente? É igual os Mujahedin, que aparece em Rambo 3 como guerreiro da liberdade e depois aparece no noticiário como Talibã. É o mesmíssimo grupo. Então, o que eles fizeram com os curdos foi mais ou menos a mesma coisa. Criaram uma versão romântica, né, romantizada, como se eles fossem os fofos, mas na verdade é aquilo que vocês estão vendo, terroristas, certo? Então, como muito provavelmente foram os curdos, e certamente os drones são israelenses, a gente já consegue imaginar qual o país e qual o povo está por trás desse ataque terrorista. Vai haver resposta, mas esperemos que seja